Bem-vindos, pessoal! Agora vamos esquecer um pouquinho das nossas operações matemáticas e vamos passar um pouco sobre as variáveis de uma máquina elétrica. Em geral, o que acontece? A gente introduz as variáveis ao longo do curso à medida que a gente for precisando delas. Mas eu gosto de apresentar agora justamente para vocês terem noção e terem um momento no qual, um vídeo no qual vocês possam fazer essa consulta. Essas variáveis, basicamente, elas vão ser o suporte, elas vão auxiliar no projeto do dimensionamento de uma máquina elétrica. Então, dentre as variáveis que nós temos, nós podemos considerar, a princípio, o diâmetro do estator. Isso pode aparecer como somente o D ou até como Dout, dependendo da máquina. O comprimento também é um fator decisivo, pois ele entra diretamente na lei de Faraday, onde a gente vai tirar a tensão induzida e vai tirar a potência, ou seja, o comprimento do condutor, o comprimento da máquina, ele dita também a potência de saída. A rotação nominal também é um item importante e geralmente ele é identificado na maioria da literatura por N minúsculo. O P minúsculo, muitas vezes ele identifica o número de par de polos, mas temos alguns autores que identificam o P minúsculo como sendo o número de polos. Fiquem atentos, dependendo da literatura que vocês estiverem consultando, se o P minúsculo ele significa par de polos ou apenas polos. Importante, a maioria dessas indicações de variáveis, para mim a melhor literatura que aponta e descreve cada uma delas é o livro do Randi, que é esse que eu apresento para vocês, que é o Design of Small Electrical Machines. Sugiro que vocês façam essa consulta. Na sequência, eu devo apresentar um vídeo mostrando exatamente aonde que vocês encontram as informações acerca dessas variáveis em cada um dos livros que eu sugiro para vocês. Nós encontramos também A minúsculo, significando o número de condutores em paralelo. Então, nós podemos ter bobinas em paralelo e esse A ele vai identificar justamente a quantidade de condutores ou quantidade de bobinas que nós temos em paralelo. Nós temos tal para o passo polar, aqui eu apresento para vocês em milímetro, mas também ele pode aparecer tanto em graus elétricos quanto em radianos. Fiquem atentos também só com relação a qual é o sistema de unidades que está sendo utilizado para o passo polar. O entreferro também, em geral, ele é dado em milímetros, mas lembrando que milímetros não é Sistema Internacional de Unidades. Então fiquem atentos com relação a isso também. Mostrando aqui para vocês no desenho, o passo polar é aquele correspondente pelo passo onde está localizado um polo na máquina ou até a diferença, onde eu tenho o meio de um polo até o meio do outro polo. A distância vai ser a mesma para os dois casos. Z a gente considera como o número total de condutores no estator, ou seja, na armadura. Então, se nós tivermos várias ranhuras, a gente pode considerar todos esses condutores alocados em todas as ranhuras. Então, nós temos esse número indicado por Z, que é o número total de condutores. Número de espiras em série por fase. Geralmente, a gente encontra com N maiúsculo, mas alguns autores também apresentam como T por fase, O PHI identifica por fase, o número de espiras em série por fase. Também ficar atento nessa nomenclatura, é a única que tem uma maior diferença e que a gente está mais acostumado é o N maiúsculo. E Z, lembrando que Z é o número total de condutores, então IZ vai ser a corrente por condutor. E o J vai ser a nossa densidade superficial de corrente, ou seja, ampere por milímetro quadrado. A gente vai trabalhar com essa variável quando a gente estiver definindo a capacidade de potência que a máquina consegue produzir. Por exemplo, uma máquina refrigerada a ar ela tem uma capacidade de condução de corrente menor do que uma máquina refrigerada a água, como uma camisa, por exemplo. Então, a densidade superficial de corrente numa máquina refrigerada líquida, uma refrigeração líquida, é maior do que uma máquina que não tem uma refrigeração líquida ou até que está operando num ambiente com uma temperatura ambiente mais elevada. IA, muitas vezes a gente identifica a corrente de armadura, geralmente isso aparece mais na máquina de corrente contínua, o A de armadura. Quando é uma máquina de corrente alternada, a gente costuma identificar o símbolo, ABC ou RST. Para ficar mais genérico, eu mostrei aqui que é o IPH, que seria a corrente de fase, para uma máquina de corrente alternada. A tensão induzida por fase também é o E maiúsculo, pH, ou muitas vezes ele aparece só como sendo E. E na máquina de corrente contínua, ela aparece como AG, que seria a tensão de gap, a tensão induzida na máquina de corrente contínua. Vocês vão encontrar as duas terminologias nas referências.
Fator de enrolamento está associado qual seria, né, a parcela da tensão induzida disponível, né, em função da combinação das bobinas na máquina elétrica. É identificado por kW, né, o fator de enrolamento seria o nosso kW. P maiúsculo, potência nominal, acho que isso nós não temos dúvida. F minúsculo é a frequência de operação. PA é a potência da armadura. De novo, quando a gente estiver falando de armadura, o termo é mais comum para máquina de corrente contínua. A gente pode usar também para máquina de corrente alternada, mas é mais aplicado quando a gente estiver falando de máquina de corrente contínua. O Φ, letra grega, ele está muito associado ao fluxo magnético por polo. O B maiúsculo, está relacionado à densidade de fluxo, e aqui existe uma pequena variação de nomenclatura, porque a gente pode tratar o fluxo como sendo o valor médio ou o valor de pico. BAV a gente encontra como sendo o valor de fluxo médio, mas também a gente encontra BG, que seria o fluxo no entreferro, com uma barrinha em cima, que significa também que é o fluxo médio. E ele é dado, né, por duas vezes o número de par de polos, o fluxo magnético por polo, dividido pelo nosso perímetro, né, que seria o πd, vezes o comprimento. Basicamente, nós estamos pegando o quê? O fluxo total e dividindo pela área, para então a gente obter o valor do fluxo médio. Isso também, muitas vezes, aparece com o nome de carga magnética específica. Essa densidade de fluxo, ela também aparece com esse nome. Já que alguns autores chamam isso de carga magnética específica, a carga magnética total, então, ela é dada pelo fluxo magnético por polo multiplicado por todos os polos da máquina, ou seja, 2πφ. Isso é dado em Weber. Vocês podem encontrar também o termo carga elétrica total. O que ele faz? Ele pega a corrente que circula por condutor e multiplica por todos os condutores, ou seja, qual que é o total de corrente circulando na máquina. E esse termo, carga elétrica total, também ele é utilizado. Carga elétrica específica. Então, nós pegamos toda essa parcela de corrente, que seria o IZ multiplicado por Z, e dividimos pelo perímetro. Basicamente, nós estamos discretizando no perímetro qual que é a corrente. É como se a gente pudesse distribuir toda a carga elétrica no perímetro de forma igual, e cada elemento daquele, ou seja, no elemento do caminho, né, em metros ou milímetros, estaríamos relacionando então a carga elétrica específica. Esse termo ele aparece também como A minúsculo C, ele aparece também como A maiúsculo e ele aparece também como A maiúsculo M. O mais comum é A maiúsculo M. Por quê? Essa variável ela pode ser confundida com o vetor potencial magnético, mas são coisas totalmente diferentes. No final da prática, eles têm alguma relação sim, mas a forma até de entender cada um deles, a gente precisa ter isso claro na nossa mente para não confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é uma carga elétrica específica, então nós pegamos a corrente toda multiplicando o perímetro. A outra é o resultado da multiplicação vetorial, né? o rotacional do nabla em função do B, né? Ou seja, nabla vec B. Vocês encontram também essa carga elétrica específica com o nome de densidade linear de corrente, carga de corrente, densidade de corrente de linha. Todos são dados por ampere por metro. E temos também corrente superficial artificial. Cada um desses termos indica a mesma coisa. Agora a pergunta que eu deixo para vocês e que a gente vai continuar no nosso próximo vídeo, como é que a gente relaciona cada uma dessas variáveis?